Amperge Convida, com Heloísa Carpena. A Emerge é pioneira entre as escolas judiciais. Foi fundada em 1988, mesmo ano da Constituição, como um curso preparatório para acesso à carreira da magistratura. Nesses 37 anos, a escola cresceu, foi continuamente ampliando sua atuação e hoje é, sem dúvida, uma das mais prestigiosas escolas judiciais do país. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o seu diretor-geral, recentemente empossado, o desembargador Cláudio Luiz Braga Delorto. Boa tarde, desembargador Delorto. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Vou me permitir te chamar de você, começar a nossa entrevista falando sobre a natureza da Emerge, a forma como ela se apresenta. A Emerge é apresentada como uma escola múltipla que cuida da formação continuada de todos os magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em que momentos e de que forma se dá essa formação do juiz? Conta para nós. Oi, Elô, ótimo estar com você aqui. Primeiro que é uma alegria muito grande participar desse Amperge Convida e ter você, Heloísa Carpena, porque eu comecei na escola da magistratura do Rio de Janeiro como professor logo no início, com a fundação da escola pelo desembargador Cláudio Viana de Lima, e depois passei por várias administrações e sempre em sala de aula, sempre dando aula, estou lá até hoje. E na administração do seu pai, Manuel Carpena Amorim, foi realmente um momento muito, muito importante para a escola, porque nós tivemos a implantação também de ferramentas tecnológicas, a preocupação do desembargador Carpena com a comunicação, a TV Emerge, enfim, várias iniciativas que foram muito enriquecedoras para a nossa Emerge. A escola, como você disse, é uma escola que nasce a partir da previsão constitucional, em 1988, da necessidade das escolas de governo, de um modo geral, e em especial das escolas de formação e aperfeiçoamento para a magistratura brasileira. E nesse modelo de escola de governo, a Emerge foi a primeira, graças à visão do desembargador Cláudio Viana de Lima. E nós temos hoje uma ênfase muito grande em 5 eixos, que eu diria que são 5 eixos temáticos para a nossa escola, para a nossa Emerge. E o primeiro deles, o mais relevante, porque tem essa matriz constitucional, é exatamente a formação continuada dos magistrados, a formação inicial dos magistrados, tudo visando a esse aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com o treinamento adequado de juízes, que aliás é uma preocupação até internacional. A Emerge integra uma rede internacional que é a International Organization of Judicial Training, que é uma entidade que congrega escolas de formação e treinamento de juízes do mundo inteiro. E a Emerge também está dentro dessa preocupação, que é uma preocupação, acho que de todas as sociedades civilizadas e democráticas, que nós temos que entregar à sociedade, ao povo de um modo geral, uma jurisdição rápida, eficiente e de qualidade. Então, por isso, a gente precisa sempre treinar, a gente precisa aperfeiçoar os nossos juízes. E nós temos no Brasil uma escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados, que é a Infam, vinculada ao Superior Tribunal de Justiça, e essa escola ela faz uma espécie de controle de todo o processo de formação e aperfeiçoamento de magistrados, e agora com o Conselho Nacional de Justiça estabelecendo o chamado ENAM, que é o Exame Nacional para Ingresso na Magistratura, que é uma espécie de pré-qualificação dos candidatos aos concursos da magistratura. Então, esse concurso é um exame nacional. Esse exame nacional, ele habilita as pessoas aprovadas num período de 2 anos, elas poderem concorrer a vagas de juiz em qualquer tribunal do país, seja estadual, federal. Então serão 2 concursos, é isso? A pessoa vai submeter a 2 processos de seleção? Exatamente. Ele tem um qualifying, uma qualificação prévia, que é esse exame nacional. Estamos indo agora para a 3ª edição desse exame. Esse exame ele é um pré-requisito para que o candidato possa se inscrever
nos exames dos tribunais de justiça, dos tribunais federais, dos tribunais do trabalho, enfim, qualquer concurso para a magistratura hoje exige como pré-requisito a aprovação nesse concurso, que é válido por 2 anos. E é uma coisa que, a princípio, houve uma certa preocupação dos candidatos, né? E você que nos ouve, que está pensando aí em fazer concurso... Nós temos esse público, com certeza. Está fazendo concurso para a magistratura. É importante se preparar também para esse exame, que é um exame prévio, é uma prova de seleção prévia, e a gente oferece também na Emerge um curso preparatório para esse exame, que é o Exame Nacional de Acesso à Magistratura, o ENAM. Quero falar disso. As escolas nacionais vieram depois, né? Acho que 2010, a resolução, pelo menos do CNJ de 2010, e dispõe que a frequência e aproveitamento em cursos oficiais realizados ou credenciados pelas escolas nacionais são indicadores de um aperfeiçoamento técnico. E esse aperfeiçoamento técnico, por sua vez, é um critério para promoção por merecimento. Está correto isso? Como é que funciona essa interlocução entre as duas escolas nacionais que você mencionou e as dos estados, como a Emerge? Exatamente, Lu. Nós hoje temos a promoção dentro da carreira, né, por antiguidade, então a pessoa não precisa fazer nada, é só esperar o tempo passar, então a promoção por antiguidade, e a metade da promoção se dá por merecimento. Então aqueles que querem melhorar na carreira, né, progredir na carreira da magistratura através do critério do merecimento, ele precisa ter uma pontuação mínima, não é? Ou seja, frequentar e ser aprovado em cursos de qualificação. E algumas atividades exigem, o juiz que quiser, por exemplo, ir para determinadas atividades, dou um exemplo na atividade, nas questões criminais, então vai exigir dele um treinamento específico em cursos que nós oferecemos de revisão, de aperfeiçoamento, de aprofundamento nas questões criminais. Ele quer concorrer para uma vara empresarial, ele quer atuar na área empresarial, então ele precisa conhecer a matéria empresarial mais a fundo. Então, com isso, o que nós buscamos, o que a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados busca, é exatamente que a gente tenha, nas várias áreas de atuação dos juízes, pessoas que estão qualificadas e estão, como eu diria, atualizadas nas questões vinculadas àquela área de atuação. Então o juiz se inscreve nesses cursos, né? Eu andei olhando o site da Emerge, você já tem cursos programados até julho desse ano, abertos para os juízes. E a adesão é significativa? Quer dizer, esses cursos são presenciais ou são remotos? Nós oferecemos as duas modalidades e também híbridos. Então nós temos hoje abertos cursos que vão servir para a adesão do juiz também é grande, porque ele precisa fazer o curso para poder ser promovido. Então a promoção, por exemplo, para desembargador, por merecimento, exige que ele tenha feito, que ele tenha cursado e tenha sido aprovado num determinado número de horas aula, né? Então ele precisa fazer aqueles cursos. Além disso, nós estamos oferecendo cursos de qualificação também no uso da tecnologia, né? Você sabe, Luísa, que nós hoje estamos praticamente com todos os processos no mundo digital. Estamos implantando o uso, inclusive, de um assistente desenvolvido pelo Tribunal de Justiça com toda a segurança de proteção de dados e de uma governança digital para evitar vazamento, perda de dados, um assistente para uso de inteligência artificial, uma espécie de uma assessoria por inteligência artificial para os juízes e desembargadores. E antes de utilizar essas ferramentas, a gente está treinando. Esse treino vale horas aula também. Então, aquele juiz que quiser fazer um curso para o uso dos sistemas, estamos usando um sistema agora que é o EPROC, que é o processo eletrônico, que estará substituindo o PJE, que é um outro programa. Então, cada vez que a gente lança, que o Tribunal de Justiça lança um programa novo desses, ou um assistente, como é o ASSIS, que é um assistente para o uso de inteligência artificial, a gente oferece cursos
para que o juiz, o desembargador, que irão utilizar esses sistemas, não fiquem lá perdendo tempo tentando entender como é que o sistema funciona. É uma loucura, né? Cada vez que muda. E tem que treinar, não é? Tem uma preguiça imensa de aprender. Então, além do aperfeiçoamento técnico, jurídico, também essa questão administrativa, gerencial é importante. Sim. A escola acolhe não apenas os magistrados, né? Porque há também cursos livres, cursos de pós-lato sensu, cursos de especialização e de extensão. Qual é a clientela desses cursos e qual a importância de abrir a EMERGE para outros operadores do direito? Muito importante, Heloísa, porque nós oferecemos uma gama de cursos de pós-graduação lato sensu, cursos de especialização coordenados por grandes pensadores do direito. Eu sei que você mesmo é uma que já ofereceu algum curso de especialização lá para o público em geral dentro da nossa escola, faz parte da nossa equipe da escola, e nós temos então professores de altíssima qualidade para poder trazer para a escola não só o juiz, mas também aquele que é advogado e que quer buscar um aperfeiçoamento técnico. Os nossos cursos em EAD são praticamente cursos de prateleira, ou seja, que a pessoa pode se inscrever e assistir e participar conforme a demanda, né? Conforme também a sua disponibilidade de tempo. Isso hoje é uma questão muito importante. Nós temos hoje vários cursos já disponíveis que podem ser verificados no site da EMERGE, que pode ser acessado pela página da EMERGE ou pela página do Tribunal de Justiça. As escolas do tribunal estão lá também acessíveis por esse caminho. Então, e os cursos presenciais, que também tem pós-graduação de longa duração, que a gente chama. Nós temos, inclusive, convênios de mestrado, né, com fundações como a Fiocruz, por exemplo, e outras entidades, e temos cursos também, que a gente chama de cursos livres, dentro de uma percepção que nós temos de governança socioambiental. É fundamental que a escola esteja oferecendo para a sociedade também outras formas de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então nós temos hoje cursos, por exemplo, de português instrumental, linguagem jurídica, em parcerias com entidades, como por exemplo a Educafro, que é uma entidade que procura atender afrodescendentes de baixa renda ou que não tenham condições de pagar um curso. Nós temos convênios e esses cursos são oferecidos também gratuitamente a partir de uma seleção que é feita dentro dessa parceria institucional, por exemplo, com a Educafro. Temos também cursos em parceria com o próprio Conselho Nacional de Justiça para a população negra e indígena ser também qualificada para realizar, por exemplo, concursos que não sejam só da magistratura, mas concursos de um modo geral. E o nosso carro-chefe, que é o curso preparatório, que é uma pós-graduação lato sensu em Direito Público e Privado, que tem como ênfase a formação dos candidatos para o concurso da magistratura, mas não só da magistratura, né? Se você está preparado para o concurso, você passa qualquer concurso. Então, o Ministério Público, onde eu estive durante muitos anos também, a advocacia pública em modo geral, então nós temos a possibilidade de qualificar os nossos alunos para vários concursos. Temos ex-alunos aprovados em concursos pelo Brasil inteiro, nesses muitos anos, né? 37 anos de escola, nós temos alunos aprovados em concursos para as várias atividades. Então, o nosso curso preparatório, que é esse curso que é uma pós-graduação lato sensu em Direito Público e Privado, tem como ênfase a formação do candidato para ele ser aprovado. E a gente tem tido muito êxito nisso. Então, se você tem interesse, né, o nosso ouvinte tem interesse também em fazer concursos de um modo geral na área jurídica, a EMERGE é um caminho bastante interessante. Nós estamos... como é que o aluno entra para a EMERGE, né? O aluno entra através de uma seleção pública. Então, nós estamos com inscrições abertas nesse momento, podem consultar o site. Temos cotistas, temos bolsas de estudo. Então, existe a ampla concorrência e a concorrência
para os cotistas. Então o concurso está aberto, então se você tem interesse em fazer concurso, a Emerge é uma oportunidade que lhe é oferecida. É uma seleção duríssima, né, Cláudio? Porque tem que fazer a prova para ingresso na escola, né? Já é um filtro. Depois o curso dura o quê? 2 anos? 2 anos e meio. Pois é, então continua sendo um longo percurso. E depois ainda tem as etapas do próprio concurso. Existe um pensamento, quer dizer, uma ideia de que o curso da escola seja uma etapa da seleção, quer dizer, ao ser aprovado no curso da Emerge, o candidato se tornar magistrado? Ou isso foi uma ideia que foi abandonada no passado? Essa ideia foi uma ideia desenvolvida durante muito tempo, no sentido de que aquela etapa de formação e aperfeiçoamento fosse uma etapa do concurso. Mas isso hoje foi superado porque o Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ, estabeleceu novas formas, e junto com a Infam, para a seleção e o aperfeiçoamento dos magistrados. Então, para a seleção hoje, nós temos esse exame nacional, depois o próprio concurso, e o candidato vai durante 3 meses ficar na escola, mas ele já vai trabalhando. Então, essa ideia foi, de certo modo, adaptada, porque você tem um período de 3 meses de formação inicial, que inclusive tem uma semana em Brasília. Então, do Brasil todo, os candidatos têm que passar uma semana na Infam, em Brasília, e depois voltam para os seus estados, onde então já começam a trabalhar como juízes, mas durante uma parte do dia, né, normalmente pela manhã, tem aulas e visitas a lugares, né, como presídios, instituições onde há acolhimento de menores, todas essas batalhões de polícia, todas essas coisas que o juiz não pode sentar à mesa para decidir sem ter conhecido. É importante, antes dele mandar alguém para a prisão, né, que ele pelo menos saiba onde fica a prisão e o que acontece na prisão. Isso foi uma coisa que evoluiu muito, né? Me lembro que o curso de formação durava 1 semana, 2 semanas no máximo, né? E já em exercício, o magistrado, porque a carência era permanente. Exatamente. Né? É fantástico. Mas a Emerge, então, nessa ampliação da sua atuação, implantou também um centro de pesquisas, chamado Observatório de Pesquisas Brian Garth. Quais são os seus projetos e finalidades? Então, o observatório surgiu a partir de um contato com o professor Brian Garth, que é um professor americano que nos ajudou aqui na formação de pesquisadores. Hoje, inclusive, haverá o lançamento de um livro da professora Lúcia Frota, que foi orientanda dele na pesquisa que ela faz sobre o direito dos animais, que é uma questão do pós-humanismo, uma questão bastante interessante. E a partir disso houve uma aproximação dele com a escola e criaram-se núcleos de pesquisa em vários temas. Estamos pretendendo, inclusive, ampliar. Hoje temos uma pesquisa em andamento bastante interessante sobre a questão da moradia, né? O direito constitucional à moradia e a questão da distribuição das moradias dentro do espaço urbano, por exemplo, a questão do Rio de Janeiro, que é um dos objetos da pesquisa. E essa pesquisa discute, inclusive, a questão da usucapião urbana e da possibilidade da regularização fundiária em áreas não documentadas, para se dizer, não registradas. Então, como é que a gente pode avançar sobre isso? A questão, uma pesquisa concluída recentemente também, sobre a situação da mulher encarcerada e seus filhos. Não é? Os filhos nascidos, muitas vezes, na penitenciária. Mulher presa grávida, que dá à luz e que tem que ter um atendimento jurídico, não só jurídico, né? Um atendimento também social. Temos uma pesquisa também sobre questões de improbidade administrativa, posicionamentos. Então são vários núcleos de pesquisa com pesquisadores, não só juízes e desembargadores, professores também e alunos da Emerge. Então a gente oferece também ao aluno a possibilidade de ter uma bolsa de estudos, ou pelo menos parcial, né, não integral, desde que ele se dedique a uma atividade de pesquisa. E nós transformamos esse observatório num laboratório, que eu chamei de Laboratório de Inovação
pesquisas e parcerias institucionais. Como eu me referi à parceria com a Educafro, nós temos parcerias com várias entidades, várias escolas de governo, e essas parcerias permitem que a gente realize eventos, atividades acadêmicas, enfim, várias coisas que podem contribuir para o aperfeiçoamento da magistratura. Aqui no Ampeg Convida, eu tive um episódio, tive o prazer de receber aqui o diretor do IERB, o Leandro Navega, episódio 59, quem não assistiu vai lá conferir, que o IERB é a Escola de Governo do Ministério Público do Rio de Janeiro. Você disse aqui, já nos revelou que foi membro, do MPRJ. Então me diga, qual deve ser a relação, na sua opinião, entre as duas escolas, a EMERGE e a escola do MP? Deve ser a mais estreita possível, acredito, e vamos fazer agora em maio um encontro, e a escola do MP está já convidada, já até confirmou presença. Nós vamos fazer um segundo encontro de escolas de governo do estado do Rio de Janeiro. As escolas de governo, elas são, eu diria que uma das questões essenciais para a boa prestação do serviço público, No Brasil nós temos às vezes um sentimento popular, de que o serviço público é ruim, de que o serviço público não é prestado adequadamente, e eu creio muito que a formação do servidor público, o aperfeiçoamento do servidor público de um modo geral, e nós vamos atuar com as escolas de governo, porque o Rio Previdência tem uma escola de governo, a Câmara Municipal tem uma escola de governo, a Assembleia Legislativa possui uma escola de governo, muitas vezes não são conhecidas, e onde a gente pode fazer exatamente um treinamento do servidor público para que se entregue à sociedade, para que se entregue à população um serviço público de qualidade. Eu diria que o nosso serviço público, apesar de todas as críticas que são feitas ao serviço público de um modo geral no Brasil, o servidor público ainda é a base da democracia brasileira e de uma prestação de um serviço que não dependa de pedido, de compadrios e coisas desse tipo. Eu acho que quando a gente institucionaliza essa relação fica muito mais, e essa institucionalização, a meu ver, se dá a partir do concurso público. O concurso público é a chave para você ter uma prestação, a meu ver, uma prestação de serviço de fato vinculada a preceitos democráticos, a preceitos constitucionais que estão vigentes no país. Então, essa relação será ótima. Eu sei que o Ministério Público tem uma preocupação enorme com essa formação e aperfeiçoamento também. Sei que a escola é excelente, temos tido uma boa relação, já tive com o diretor da escola, o Leandro, e nós vamos estreitar essa relação. Além disso, você falou, eu estive no Ministério Público de 1986 a 1991, quando eu fiz concurso para a magistratura. E conheço bem a instituição do Ministério Público e sei da sua relevância e da preocupação dos seus membros com esse aperfeiçoamento e com esse desenvolvimento, não é? Eu acho que a gente acaba desenvolvendo, não só como pessoa, mas desenvolvendo também como profissional do direito. E vamos estreitar essa relação certamente. Maravilha. Muito obrigada, desembargador. Eu vou encerrar a entrevista convidando os ouvintes a acompanharem o programa. Toda terça-feira, um novo episódio está disponível no site da Ampeg, no site da Rádio Roquete Pinto e no Spotify. Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum episódio. Ampeg Convida, com Heloísa Carpena.